Olá, meus Salut mes amigos, amis, muito bom dia, Deus bonjour, que abençoe a Dieu vous vocês bénisse e suas et à respectivas vos familles famílias e aussi vizinhanças. et le Que vocês voisinage, sejam a que vous própria bênção soyez por la onde quer propre que forem. bénédiction où que vous Que alliez, a vida de que votre vocês vie venha vienne à refletir être a le imagem de reflet de Deus l'image de Dieu e exalar et aussi o perfume do exhaler Senhor le Jesus parfum du Cristo. Seigneur Essa é Jésus-Christ. a vontade de Deus Cela est la para volonté de nós, para que Dieu pour então nous, pour que venhamos alors on vienne à santificar o sanctifier nome do le Senhor nom du Seigneur Jesus. Jésus, Ele seja qu'il soit santificado em nós. sanctifié en Bem, nous. ainda Donc, falando parlons sobre o assunto de encore au sujet de Nicodemos, o Nicodème, mestre da le lei, maître de la digamos loi, assim, um on peut arcebispo, dire ou um papa, un ou um pape, un cardeal, ou um cardinal ou bispo, un um évêque, líder un religioso. leader Jesus religieux. fala para ele: Jésus lui presta dit, atenção, rapaz, fais attention, se você si não tu nascer n'es de novo, pas você né de não nouveau, pode tu ver ne peux o pas reino voir de le royaume de Deus. Dieu. Se você não nascer de Si tu n'es novo, se pas você não né nascer da d'eau água e do et Espírito Santo, você d'esprit, não pode tu ne peux pas entrar no rentrer reino dans de le royaume Deus. de Dieu. Quer dizer, não adianta a C'est-à-dire, pessoa ser à rien ne sert que la personne religiosa, soit não adianta a religieuse, pessoa à rien ne ser sert que la líder personne soit un religiosa. leader Ela religieux. pode Elle ser o que peut for être ce um qu'elle est oficial de en tant que uma représentant religião, de d'une uma igreja, religion, d'une mas se ela église, não nascer mais de si elle n'est novo, pas née de não nouveau, pode elle entrar ne no peut pas reino de rentrer dans le Deus. royaume Agora, de Dieu. imagine você, Donc, se imaginez, para um si líder pour qu'un religioso, leader religieux, uma sumidade quelqu'un si na lei important judaica, dans la loi juive, Jesus falou isso, Jésus a dit imagine ceci, o que ele falaria imaginez ce qu'il para dirait aqueles à crentes aux croyants que qui confessam Jesus como confessent Jésus Salvador en com tant a que boca, mas o sauveur dans la coração bouche, está mais le cheio cœur de est rempli mágoas, de rancune, ressentimentos, ressentiment, invejas, de jalousie, malícias. de la malice. Imagine Imaginez, você. Quer dizer, às vezes a pessoa se c'est-à-dire parfois la esconde, melhor personne, dizendo, às elle vezes se o cache, religioso se parfois le religieux, esconde, il se cache, se encobre com a sua se couvre religiosidade par sa para que religiosité ninguém veja o que ele pour que realmente personne ne é. voie ce qu'il est Mas réellement. Jesus que conhece os Mais Jésus qui corações connaît e les mentes, cœurs et les pensées, ele lui, diz: que il adianta dit, você ter essa à sua quoi ça religião? sert Que que tu aies adianta cette você religion? À quoi ser ça uma pessoa sert que tu sois quelqu'un caridosa? qui fait de la Que adianta você charité? ser uma pessoa À quoi sert que bondosa tu aies de la para os bonté outros, vis-à-vis des mas autres, para com mais vis-à-vis de ceux aqueles que qui carecem de compaixão, nécessitent de de compassion, de misericórdia, miséricorde, você os trata tu les mal. traites mal, Né? n'est-ce pas? Então, Jesus está falando Jésus disso. parle ceci. Muitas pessoas Beaucoup de gens homosexuels, lésbicas lesbiennes, e des bandidas, criminels, pessoas des que personnes qui ont fizeram mal fait para a du mal à la sociedade, société, são sont colocadas mises à à l'écart margem da de sociedade, la société, são vistas sont com maus vues olhos, avec des mauvais yeux, les digamos, adultères, on peut as dire, pessoas les gens que qui cometem commettent adultério, que têm adultère, olhos qui ont des adúlteros, yeux pleins os d'adultère, les pecadores em si. pécheurs en général. Porque quando a Car pessoa quand é la pecadora, personne est dans le obviamente, péché, naturellement, ela é vista elle est assim vue pelos religiosos. ainsi Mas par às les vezes religieux. o religioso é Mais pior um milhão parfois, de vezes le que religieux, il est aqueles bien pecadores. Porque pire pecado é pecado, minha que ces amiga. péchés-là. Car péché, c'est péché, Pecado, mon ami. qualquer que seja o Péché, pecado, n'importe, quel por qu'il menor que soit, seja, si já é petit qu'il soit, passível de condenar a pessoa est déjà capable de à condamner la eternidade, personne ao à sofrimento la do souffrance éternelle lago de dans les fogo e temps de enxofre. feu et de soufre. Então Jesus Donc, disse para Jésus a aquele dit homem à cet homme religioso: religieux, olha, se você não nascer si de tu n'es novo, pas né de se nouveau, você não si nascer tu da n'es pas água e do né Espírito d'eau Santo, et você não pode d'esprit, tu ne entrar peux no pas reino de rentrer Deus. dans le royaume de Dieu. Quer dizer,
C'est-à-dire, para a pour pessoa que la ser de Deus, personne ela tem que nascer soit de de novo. Dieu, il faut qu'elle Ela soit née de nasceu da nouveau. mãe e do Elle est pai, née de sa mère et de son foi père, gerada pelos fut seus pais. engendrée par ses parents. Mas se não for Mais si elle gerada n'est pelo pas próprio engendrée Deus, na par pessoa Dieu do lui-même, Espírito dans la Santo, personne du Saint-Esprit, ela não entra, elle ne rentre não pas. entra. O apóstolo Paulo L'apôtre fala sobre Paul isso. Quem não tem o parle sur cela. Espírito do Celui Senhor qui n'a Jesus pas Cristo não l'Esprit du pertence a Seigneur ele. Jésus-Christ ne lui E appartient Jesus pas. fala assim, o que é Et nascido Jésus, da il dit carne, que celui qui est né de la chair, il est nascido da chair. carne não é só a pessoa Né de la chair n'est pas simplement la biologicamente personne nascida qui est dos seus née pais. biologiquement de ses Nascido da parents, carne também, do mais ponto de vista naître de la chair d'un espiritual, point de vue são aquelas pessoas spirituel que foram sont des personnes qui convencidas, furent mas não foram convaincues, convertidas. mais ne se sont pas convertis. Muitas pessoas, Beaucoup de monde, infelizmente, malheureusement, se deixam se convencer, seus corações laissent convaincre as leur cœur convencem de que elas são de Deus, qu'elles sont de porque Dieu, elas parce fazem qu'elles isso, font fazem ceci, aquilo, elles font cela, são obreiras, sont ouvrières, são ouvriers, pastores, são ou auxiliares, pasteurs, são bispos, auxiliaires, são isso, ou são évêques, aquilo. ceci, cela. Porém, elas Cependant, não elles se ne se converteram. sont pas converties, Elas se elles se convenceram. sont convaincues Durante et durant da sua une vida, période ela de se sa vie, mantém ali elles se na conservent fé, dans la aparentemente foi, na fé. apparemment dans la Mas chega foi. momento, na Mais hora arrive do un vamos ver, moment, na prova, le moment nas de l'épreuve, provações, nas le moment des nos tribulations, desertos, des déserts, é que se vai c'est ver là se qu'on elas voit realmente, si elles se elas realmente são effectivement nascidas de sont Deus. Não, nées aí de Dieu. derretem, Et là, non, elles se abandonam. fondent, elles Por abandonnent. exemplo, apenas Par a exemple, título de juste exemplo, pour donner un exemple, Iscariotes, Judas Iscariotes, l'Iscariot, ele il nasceu da est carne, né de se la chair, convenceu que s'est Jesus convaincu era o que Senhor, Jésus était le Salvador e Seigneur, tal. Sauveur, Mas etc. na hora Mais que ele au viu moment o qu'il a dinheiro, vu na hora l'argent, de tomar au posse moment daquela qu'il quantia devait de prendre dinheiro, possession de cet esqueceu montant a fé, d'argent, se il a oublié entregou la foi et s'est à livré paixão à la do passion dinheiro. de l'argent. Donc, Então, amiga e amigo, mon ami, você veja como voyez o coração é comment capaz le de levar a cœur pessoa peut à conduire la personne à la religiosidade, é religiosité, capaz de fazer peut a faire la pessoa ser personne être enganada, trompée, enganada être mesmo, vraiment porque o coração é trompée, enganador. car le cœur, il est Por isso que a trompeur. gente tem C'est pour batido ça qu'on na insiste tecla do coração en que dire é que le cœur, desesperadamente il est corrupto, corrompu, cruel, il est mau, méchant, perverso, enganador. pervers, Ele trompeur. enganou Il a trompé Lúcifer. Lucifer. Imagine Imaginez a gente. à nous. Então, a gente Donc não on ne pode peut se pas deixar levar se pelo laisser coração em hipótese entraîner alguma. par le Para cœur você nascer pour que vous do Espírito, soyez da água e nés do Espírito d'eau et du Santo, Saint-Esprit. você tem que Vous se devez converter. vous Você tem que convertir. primeiro se Vous devez arrepender dos d'abord pecados. vous repentir de vos Porque péchés, não há como a car pessoa, ce n'est não há pas como a pessoa possible se que la converter sem personne antes se se convertisse arrepender. sans Ela se auparavant arrepende. E se repentir. arrependimento não é remorso, Et não. se repentir n'est Arrependimento é pas uma un remords. atitude. Você Repentance toma uma est une atitude em relação attitude. ao pecado, Vous você prenez une deixa o seu attitude pecado, você envers vira le as costas pro péché, pecado, tournez le odeia o dos au pecado, péché, larga vous o haïssez le pecado, péché, abandonnez faz le um péché, voto com Deus, eu faites un nunca mais vœu vou avec fazer Dieu, isso. plus jamais Isso se je vais faire cela. E aí a À cela on pessoa appelle mesma la conversion. deseja o batismo, Et quer là, la enterrar personne aquele corpo souhaite que é le pecaminoso baptême, que c'est para começar ensevelir le a corps du viver em péché pour novidade. commencer à vivre en Minha nouveauté de amiga, vie. meu amigo, você veja Mon que ami, o vous voyez nascer que da água e do naître Espírito d'eau et d'esprit depende dépend exclusivamente en da exclusif pessoa de la personne, que la agradar a personne Deus, veuille querer plaire à Dieu, viver uma qu'elle vida. veuille vivre une Quem vie não nascer nouvelle. da água do Celui qui n'est Espírito pas né não d'eau et pode entrar no d'esprit reino de ne peut Deus. pas O entrer que dans le nasceu da royaume de Dieu. carne Celui são qui est os né de la chair, apaixonados, são os ce sont fanáticos, que les se entregam passionnés, àquela qui se paixão. livrent aux Assim como a passions, pessoa é comme la apaixonada pelo personne Palmeiras, Corinthians, qu'elle est Flamengo, attachée seja à un lá o que club for, de foot, ela também é aussi elle est apaixonada pela sua passionnée religião, par sa pelo seu religion, par son pastor, pelo seu pasteur, par son bispo, seja lá o que évêque ou for, que ce soit, mas não mais elle ne entrega livre pas sa vie ao Senhor. Então, au Seigneur. o Senhor não pode Donc le Seigneur ne mudar a peut vida pas dela. changer sa vie. Quem é nascido da Celui qui est né de la carne chair, é fanático. il est fanatique. Eu diria, Moi é je dirais, fanático, il est é fanatique, carnal, il est charnel, é carne. il est chair.
Mais celui qui est né du Saint-Esprit, il est esprit, il est spirituel. Il a un discernement spirituel. Il sait discerner les choses. Il sait séparer les choses. Il sait être quelqu'un équilibré, modéré. Il sait plaire à Dieu. On parlera plus demain. Que Dieu vous bénisse et à demain au nom du Seigneur Jésus.